Essa é a tela do sistema de regulação software que coordena todas as informações. E de frente para a tela temos uma médica reguladora há 11 anos, a Adriana Meira Ivo. Adriana, eu sei que você não gosta muito de dar entrevista, mas é por um motivo justo. Em 11 anos de trabalho como médica reguladora, você tem mais alegrias ou mais tristezas para contar? Boa pergunta. Depende do dia. Tem dias que você consegue regular pouco, é frustrante. E tem dias que às vezes um paciente que você conseguiu, que era muito difícil, que foi batalhado durante muitos dias, aí você sai super feliz daqui. Às vezes basta um. Às vezes você não consegue um, também você sai péssimo. Então depende do dia. Você prefere regular crianças, pediatria ou prefere regular emergência, alta complexidade? Eu prefiro regular a pediatria alta complexidade, até porque é mais fácil, como é muito ampla a medicina, é mais fácil você regular a sua especialidade. É mais fácil discutir com um colega, você tem mais argumento, mais embasamento, tem como exigir ao médico que está na unidade solicitante que dê os detalhes mais específicos, então você acaba conseguindo um número de vagas maior. Isso é interessante você falar, porque no senso comum a central de regulação seria gerida ou tocada por atendentes de telemarketing ou então robozinhos, mas não, são médicos que entendem do que estão falando e estão conversando com outros médicos, inclusive tentando convencer outros médicos. É isso que acontece? Não, a gente conversa só com médicos, não, a gente conversa com os enfermeiros, auxiliares, assistentes sociais. Quem puder dar informação técnica melhor para o paciente é a pessoa de referência para a gente naquele momento. Vocês seguem parâmetros que estabelecem escalas de prioridade. Mas tem um critério que é difícil de colocar também, que não está. É o paciente no pior lugar. Como é isso? Vou dar um exemplo. Você tem 2 pacientes com parâmetros de prioridade semelhantes, mas às vezes um está na unidade que tem mais recurso e o outro não. Então esse paciente às vezes pode estar ao mesmo grau, teoricamente a mesma gravidade ou até inferior, mas por não ter acesso a recurso ou ter um acesso a recurso limitado, ele se torna mais grave. Ele tem um risco maior de óbito. Então esse paciente acaba sendo priorizado. Entendi. Adriana, você disse que não queria me informar por que você não gosta de regular emergência. Por que você não gosta de regular emergência? Pela dificuldade da acesso, é muito paciente. O volume de solicitações é bem disparo em relação à efetividade do que se consegue. Dá pra gente mostrar isso aí? Acho que dá. Por que emergência é tão difícil, né? Pronto. Essa aqui é só a tela de avaliação dele, tem 29. 29 só esse. São os pacientes vermelhos, isso aí? Não, isso tudo aqui é só um tipo de avaliação. Eles estão na emergência precisando, nesse momento então, para a gente traduzir, nessa tela, nesse momento, tem 29 pacientes baianos precisando mudar por algum motivo de lugar. Só esta tela. Em um dia comum vocês têm várias telas dessa? Sim, é uma tela comum e subdivide por necessidade, porque o paciente precisa, ou faixa etária. Então, por exemplo, paciente de internamento clínico, a gente pode separar, por exemplo, a pediatria, né, que é a faixa etária específica, e a clínica médica. Entendi. Adriana, há possibilidade de você se apegar do médico regulador, se sensibilizar com um caso mais, com outro? Como isso acontece e por quê? Às vezes é a história clínica, às vezes, independente do desfecho, às vezes é o colega do outro lado da linha. Ele é um médico que está brigando pelo seu paciente, ele liga pra gente, às vezes briga com a gente, inclusive, e aí ele passa a situação e você acaba tendo pelo grau de formação do colega, acaba até ajudando o paciente. Às vezes, mesmo com um colega com a maior boa vontade do mundo, você não consegue o recurso, é frustrante. Você é pediatra e é mãe de duas crianças, 2 jovens. Eu imagino que quando entra criança na jogada aí, toca esse coração de mãezona aí. A mim só não, todos que têm filho ficam mais tocados. Na verdade, não é só a criança, né? Às vezes a gente tem uma competição para regular os idosos. A gente fica feliz assim, regulei um de 90 anos, esse vai fazer 100. Ou esse tem 99, a gente quer regular para fazer o 100º aniversário, ele é avô de alguém. Então, às vezes, você tem a satisfação de regular o outro extremo também, mesmo você não tendo um parente de mais idade, é uma regulação que você fica assim, poxa, hoje regulei um velhinho de 91. Eu percebo que vocês não lidam com números numa tela, né? Vocês lidam realmente com seres humanos. Não, o número incomoda também.
O número incomoda porque são muitas pessoas. Você não está diretamente com o paciente. Eu acho que o colega está na linha de frente numa situação muito ruim, ele está visualizando. A você visualizar que tem vários, é muito ruim. Às vezes basta um, mas a gente fica imaginando como é que está uma pessoa na linha de frente que precisa da assistência ao paciente e naquele momento não tem um recurso. É bem ruim. Tem alguma história especial, alguma história que sempre vem à memória? Quando te perguntam, por exemplo, o que é que você faz? Qual é a história que você usa como exemplo do que você faz? Seja um exemplo que Bom, deu ruim. certo ou não deu certo. Tem um exemplo bem ruim e tem um exemplo que eu gosto muito. Vamos começar pelo bem ruim, depois Pelo a gente ruim. finaliza. Um garotinho aqui do Ernesto teve um traumatismo craniano, ele caiu da laje, foi atendido pela pediatra do plantão, ela fez todas as condutas, foi perfeita, da tomografia de crânio e contactou a central apenas depois de ter dado o primeiro atendimento, pediu na transferência. O Ernesto não é referência em traumatismo craniano. A ambulância estava na base, foi buscar a criança, o HGE prontamente aceitou. Essa criança tinha quantos anos, Adriano? Era um menino, tinha 4 ou 5 anos. O HGE aceitou rapidamente o menino, ele foi encaminhado para o HGE recebido pela equipe. E lá foi prestado o primeiro atendimento. E aí descobriu que tinha vaga em outro hospital, no Roberto, ou seja, os 3 grandes da rede, na época não tinha um subúrbio, juntos. O Roberto liberou a vaga para o paciente. Vocês conseguiram uma vaga no Roberto? Sim, foi tudo, assim, foi bem atendido nos 2 serviços que ele passou. E o Roberto deu a vaga, que era quem tinha um recurso no momento de UTI para ele e forneceu a vaga para o paciente. Isso foi rápido? Foi rápido, foi bem rápido. O problema é que enquanto a gente ia mandar, quando descobriu se a vaga foi mandar o UTI lá para buscar o menino foi a óbito no HGE. Apesar de ter sido bem atendido em todas as esferas, a pediatra estava super sentida que fez a ligação. A médica da UTI móvel estava sentida. E aí eu terminei o plantão, fechando o plantão, ligando para o coordenador do Roberto no dia para agradecer a vaga. Assim, muito frustrante, muito ruim saber que assim, a rede funcionou a contento. E infelizmente a gente não conseguiu salvar o paciente. Isso foi um plantão de sábado, Adriana? Foi. A continuidade do sábado deve ter sido difícil para você. Foi péssimo o plantão, eu não esqueço da ocorrência. Não esqueço da história. Até porque ela falava assim, era um menino bem cuidado, palavras da pediatra daí. Uma história boa então, pra gente não ficar com essa sensação ruim. Uma história ruim, boa. Uma história boa foi um paciente, surgiu uma vaga de UTI no Otávio Mangabeira. E assim, embora tenha vagas de UTI, nem todo hospital que tem UTI tem capacidade de receber todos os pacientes, porque ele tem perfis de atendimento diferentes. E aí, parte-se na busca do paciente com perfil pneumológico, para que ele seja bem atendido no Otávio. E apareceu o paciente, ele era exatamente a cara do Otávio. Eu disse, esse paciente é perfil Otávio Mangabeira. Só que faltavam alguns dados desse paciente para eu conseguir o recurso. E aí eu liguei para lá e consegui achar uma auxiliar de enfermagem fora da linha. Que ela não sabia todas as informações, mas ela se esforçou. Foi e voltou várias vezes no telefone, olha isso, veja aquilo. Ela conseguiu todos os dados do paciente, a auxiliar. E com os dados que a auxiliar me passou, ele foi para Otávio Mangabeira. Era um senhor de 70 e poucos anos, né? Fumante, tabagista, com infecção respiratória, com indicação de ventilação mecânica, e ele foi transferido para cá. Que legal, que felicidade. É felicidade porque teve uma alguém do Tornalim que teve boa vontade. Tivemos 2, né? O médico do Otávio e essa funcionária, não sei o nome dela e não sei mais o nome de ninguém. Mas foi graças a ela que ele deitou no leito. Funcionária que a gente não sabe o nome agora, se você ouvir esse vídeo, parabéns por ter salvado uma vida, ter ajudado a salvar uma vida. E Adriana, parabéns a você pelo trabalho há 11 anos. Eu queria te fazer um pedido. Manda um abraço para um cidadão chamado Anderson, que é aniversário dele hoje. Anderson, é seu marido. Tá bom. Feliz aniversário. Valeu, obrigado, Adriana. Obrigada. Tchau. Tchau.